Obrigado, Janaína, pela apresentação. Obrigado, Janaína, pela apresentação. Alô, testando o áudio. Obrigado, Janaína, e obrigado a todos pela presença hoje no nosso seminário virtual. Como a Janaína comentou, hoje a gente escolheu como tema a teoria e aplicações do comportamento da luz nos dosséis das plantas. Então, um breve roteiro do que a gente vai tratar hoje no nosso seminário seria a luz que atinge o dossel e quais são os destinos que essa luz ela tem no momento em que ela atinge esse dossel. A gente vai dividir em três destinos diferentes: a luz que é absorvida pela planta, a luz que é transmitida através da planta, ou seja, atinge o dossel e chega até abaixo dela, e alguns métodos de avaliação desse tipo de luz. E por fim, a gente vai tratar da luz refletida, aquela que atinge o dossel da planta e é refletida de volta para a atmosfera. E alguns índices vegetativos que a gente consegue tirar baseado nessa luz refletida. Então, esse esquema ele mostra os três destinos que a gente comentou anteriormente. A luz, quando ela atinge o dossel da planta, ela pode ou ser absorvida pela planta, ela pode ser transmitida através do dossel da planta, ou seja, ela não para no dossel da planta, ela chega abaixo desse dossel, atingindo até a superfície do solo. E parte dessa luz ela pode ser refletida, ela atinge as folhas da planta e é refletida de volta para a atmosfera. Então, primeiro, a gente vai falar da luz absorvida. Só rapidamente, a luz que é absorvida é um dos recursos que é captado pela planta para a utilização durante a fotossíntese. Ou seja, essa luz absorvida ela vai servir para o processo de transformação do gás carbônico e da água em glicose e oxigênio. E a luz absorvida, ela tem influência principalmente de dois fatores. O primeiro seria a estrutura dessa planta, o tamanho das folhas, a disposição dessas folhas, o ângulo no qual essas folhas elas são inseridas na planta, e também ela tem relação com a faixa do espectro luminoso que a gente trata. Ou seja, a luz ela tem diversos comprimentos de onda, mas a luz que é absorvida pela planta, ela se foca principalmente no espectro visível da luz, que a gente considera de mais ou menos 400 nanômetros até 700 nanômetros, que seria o espectro que efetivamente a planta absorve e utiliza para o processo de fotossíntese. Agora a gente vai passar para os outros dois destinos da luz, que a gente consegue tirar mais informações a respeito. Primeiro, a gente vai falar da luz transmitida, que é aquela que não para no dossel da planta, que chega até abaixo dela. Essa foto só exemplifica qual é o destino que a gente vai tratar agora, que é aquela luz que atravessa o dossel da planta, chegando até as plantas inferiores ou o próprio solo. E o que influencia mais nessa luz transmitida seria principalmente a estrutura foliar da planta em questão, ou então o grau de cobertura dessa planta no momento do estudo. Se o dossel dela é mais aberto ou mais fechado, dependendo da fase da vida da planta.
E quando a gente trabalha essa luz transmitida, duas informações que a gente consegue tirar baseado nela seriam o índice de área foliar e o cálculo de biomassa da cultura em questão. Então, antes da gente continuar, a gente só vai definir o que seria o índice de área foliar, que a gente consegue baseado na luz transmitida. Então, a gente tem como definição do índice de área foliar, que seria a área que as folhas tiradas do dossel da planta ocupam por uma determinada área do solo. Então, aqui pelo esquema fica mais fácil de entender o que seria o índice de área foliar. É como se a gente pegasse e determinasse uma área em uma plantação ou uma cultura, pegasse todas as folhas presentes nessa área que a gente delimitou e colocasse uma do lado da outra. O índice de área foliar vai ser definido por quantas vezes a gente consegue cobrir essa área do solo com as folhas que a gente coletou. Então, no exemplo aqui desse desenho, a gente conseguiu cobrir essa mesma área do solo 2 vezes por folhas. Ou seja, o índice de área foliar nesse momento seria de 2. Aqui embaixo a gente tem outros exemplos. Aqui no primeiro momento, um índice de área foliar de 1, ou seja, pegando todas as folhas daquela área e colocando uma do lado da outra, a gente cobriu essa área uma vez. Enquanto que no exemplo B, a gente tinha uma área com um dossel um pouco mais denso, e com as folhas daquela área, a gente cobriu por 3 vezes aquela área do solo. E como referência, a gente tem valores de índice de área foliar, ou IAF, que vão desde 0, ou seja, um solo que não tem nenhuma cobertura vegetal, até 10 ou mais, no caso de florestas, que tem um dossel bastante denso. E normalmente quem busca o índice de área foliar, ele busca algumas outras informações a respeito do nosso meio ambiente. Uma delas seria a utilização do IAF para indicar a densidade desse dossel e a produção da biomassa. Uma outra aplicação de saber o IAF seria para monitorar o crescimento da nossa planta. Quanto que ela está aumentando o seu dossel, fechando o seu dossel, ou, inversamente até, se a gente tiver mais interesse, na morte dessas plantas por algum tipo de efeito ambiental, doença ou produto, a gente consegue medir o IAF e saber o quanto que eles estão influenciando na cobertura vegetal da nossa cultura. Alguns estudos também fazem relação do índice de área foliar com o rendimento de certas culturas. Ele também pode ser utilizado no cálculo da evapotranspiração de um determinado ambiente. E também serve para fazer uma comparação com dados tirados de cobertura vegetal de fotos de satélite para averiguar a precisão ou não dessas fotos. Esse exemplo a gente trouxe mostrando a relação entre o IAF, o índice de área foliar, com a produtividade, nesse caso da cultura do pepino, que foi um estudo realizado por Galvani, no qual eles conseguiram criar uma relação entre esse índice de área foliar e a produtividade do pepino em 2 ambientes diferentes. Então eles conseguiram uma equação para uma produção de pepino em ambiente protegido, e uma outra equação relacionando o IAF com a produtividade do pepino em um ambiente externo. Então, se eles conseguissem obter o IAF, eles tinham uma determinação, uma estimativa da produção dessa cultura.
Existem alguns métodos que a gente consegue medir essa luz transmitida ou estudar essa luz transmitida. Uma delas, que é bastante conhecida, é a utilização de imagens tiradas com câmeras de lentes olho de peixe. É uma câmera que a gente instala embaixo do dossel que a gente quer estudar e tira imagens hemisféricas. Ela vai pegar uma imagem com 180 graus, de baixo para cima, uma imagem mais ou menos parecida com essa, na qual a gente consegue estudar por meio de software qual seria a cobertura, o fechamento do dossel dessa planta. Então, a gente pega essas imagens, coloca num software e ele vai fazer uma comparação entre área clara e área escura. E além do IAF, ele consegue fornecer também outras informações. E essa é uma vantagem de se utilizar o método olho de peixe. Ele dá o IAF, mas ele também consegue outras variáveis como o índice de transmissão, o coeficiente de extinção naquele determinado ambiente e o próprio IAF. Como desvantagens desse sistema, a gente tem que, na hora de tirar essa foto do nosso dossel, a gente não pode ter o sol presente na imagem, porque ele vai causar uma diferença na transmissão dessa luz e vai afetar os resultados da comparação claro e escuro. Alguns instrumentos eles podem ser caros na hora de se adquirir essa câmera mais especial. E também tem uma desvantagem quando a gente trata de culturas baixas, porque a gente precisa de uma certa altura do dossel da nossa planta que consiga ser captada pela máquina fotográfica que a gente vai colocar embaixo dela. Então, culturas muito baixas, às vezes, não permitem a utilização da câmera olho de peixe. E também é um sistema que exige um certo conhecimento na hora de, principalmente, trabalhar essas imagens no processamento posterior à aquisição de dados, mas hoje no mercado existem software que ajudam o usuário na hora de fazer esse processamento posterior das imagens. Uma outra maneira de se estudar essa luz que é transmitida através do dossel seria com a utilização de instrumentos chamados de septômetros. Esses septômetros, na verdade, eles vão medir a radiação fotossinteticamente ativa, ou RFA, que seria basicamente aquele espectro luminoso que a gente comentou no início da apresentação. Ele não vai medir a luz em todo o seu espectro. Ele vai medir somente aquela faixa visível, que vai de 400 a 700 nanômetros, que é a luz que a planta utiliza para fazer a fotossíntese, por isso o nome de RFA, que é só o espectro realmente ativo da luz que vai ser utilizado para fazer a fotossíntese. E a unidade ela pode ser dada, por exemplo, em densidade de fluxo de fótons, que é uma quantidade de fótons que passa por uma determinada área por unidade de tempo, ou micromols metro quadrado segundo. Então, como ele é um método que estuda a luz transmitida, a gente precisa de dois valores. A gente precisa da luz que chega acima do dossel da planta, que seria a nossa luz incidente ou referência, e a luz que chega depois embaixo da planta, que foi a luz transmitida. Então, para isso, a gente tem diversos modelos de septômetros no mercado que trabalham, que podem ser utilizados de diferentes maneiras.
Então a gente tem um septômetro que tem um sensor externo, por exemplo, que a gente coloca a barra sensora embaixo do dossel para pegar a luz que foi transmitida, e depois a gente utiliza um sensor externo colocado acima da planta, por exemplo, para nos indicar qual é a luz incidente naquela cultura. Então, a gente tendo a luz que chegou no dossel e a luz que passou pelo dossel, a gente consegue calcular qual foi a porcentagem de luz transmitida e, com isso, também calcular outras variáveis, como, por exemplo, o IAF. Uma outra opção também seria utilizar uma mesma barra sensora, colocando ela em cima da planta ou fora do dossel da planta para tirar a luz incidente, e depois colocar essa mesma barra sensora embaixo da planta para tirar a luz que foi transmitida. Uma outra opção, principalmente no caso de plantas mais altas, a gente tem que tirar essa luz referência, essa luz incidente, fora do dossel da planta, porque seria inviável colocar algum sensor em cima do dossel dessas plantas mais altas. E com base nessa referência, depois a gente vai tirando leituras embaixo da planta para calcular o IAF. Uma outra opção também no caso dessas plantas altas seria a utilização de sensores de radiação que ficam instalados fora do nosso dossel e que ou se comunicam com o rádio, com o próprio septômetro, ou então eles ficam aqui registrando os dados de RFA ao longo do tempo e depois a gente faz essa comparação no pós-processamento de dados. Então o septômetro ele faz o cálculo do IAF baseado não só nessas informações que a gente tirou de luz acima e abaixo do dossel, mas também ela utiliza outros 4 parâmetros. Então, o primeiro parâmetro aqui que a gente já comentou seria essa luz acima e abaixo do dossel, que seria a taxa de transmissão de luz. Os outros 4 parâmetros que ele utiliza seria a posição do Sol, que seria o ângulo zenite do Sol no momento, a fração de radiação direta, que incide no equipamento, um parâmetro que a gente chama de Ki, que é o de distribuição foliar, e o coeficiente de extinção. A gente vai tratar agora um por um desses fatores. Só para a gente entender melhor, então, a primeira variável seria o tau, que é o coeficiente de transmissão do dossel. Ele é uma divisão, na verdade. A gente vai pegar a leitura que a gente tirou de RFA abaixo do dossel e dividir pela leitura que foi tirada acima do dossel. Com isso a gente tem a porcentagem de luz que realmente atravessou o dossel da planta chegando abaixo dela. A segunda variável seria o ângulo zenite. Esse ângulo é o ângulo que o Sol forma com relação ao ponto zenite, que seria o ponto no céu, logo acima da cabeça do observador. Então, a gente pode perceber o quanto que é importante nesses instrumentos septômetros a gente ter exatamente a nossa localização informada corretamente dentro do instrumento, normalmente por latitude ou longitude, e também o horário no qual a gente está fazendo essas leituras, porque isso vai influenciar diretamente nesse cálculo do ângulo zenite que o instrumento faz automaticamente. A terceira variável seria a fração de radiação direta, ou seja, de toda a luz que incide no instrumento,
qual é a porcentagem de luz que realmente incide diretamente no instrumento, em comparação com a porcentagem que vem refletida de outras superfícies. Seria uma diferenciação entre a luz direta e a luz difusa. E essa parte da luz difusa leva em consideração também a luz que incide no equipamento depois de passada pelas nuvens que podem haver no dia. Então, se a gente estiver tirando uma leitura em dias completamente nublados, essa variável ela pode ser descartada, porque ele vai considerar que toda a luz que está incidindo no equipamento é uma luz difusa e não direta. O quarto parâmetro que a gente utiliza é o parâmetro Qi de distribuição foliar. Esse já é um parâmetro mais relacionado com a nossa planta em si, qual a estrutura, não só de folhas que ela possui, mas principalmente o grau de inserção dessas folhas na planta. Em resumo, ela define qual que é o formato do dossel da nossa planta. Então ela tem relação com o eixo horizontal da planta em relação ao eixo vertical. Fica mais fácil de entender com esses três exemplos aqui. Então a gente tem diferentes formas do dossel de cada planta. A gente tem plantas com dossel um pouco mais vertical, como no caso das cebolas, e nesse caso o que ele difere um pouco, ele fica abaixo do valor de 1. A maioria das plantas que a gente estuda, elas têm um formato mais esferoide, ou seja, o eixo horizontal dela é bem parecido com o eixo vertical do dossel da nossa planta, e a gente considera nesse caso o valor de Qi como sendo 1 ou próximo de 1. Já a gente pode encontrar também estudos com plantas com um dossel mais horizontal. Nesse caso, o Qi a gente utiliza um pouco maior do que 1, como no caso dos morangos. A influência que tem a estrutura da folha, ela pode ser verificada aqui nesses dois exemplos. A gente tem uma estrutura um pouco mais horizontal, no qual a radiação ela vai incidir nas folhas e boa parte dela vai ser refletida de volta para a atmosfera. Enquanto que se a gente tem uma planta com um grau de inserção mais agudo, essa radiação ela vai incidir na folha e a radiação que foi refletida ainda pode ter um certo uso pelos outros órgãos dessa planta. Na literatura, a gente encontra algumas referências de valores de Qi para algumas culturas, para as culturas mais comuns. E a gente percebe que não só ela varia de acordo com a cultura, mas dentro da mesma cultura ela pode variar bastante de acordo com a fase da vida que essa cultura se encontra. Por exemplo, aqui o milho, a gente tem valores de Qi que passam de menos do que 1, que seria um dossel um pouco mais vertical, até maiores do que 1. E o quinto e último fator que os instrumentos utilizam para o cálculo do índice de área foliar seria o coeficiente de extinção, que fala que descreve quanto dessa radiação que não é absorvido pelo dossel. E ele considera principalmente o ângulo zenite do momento e o ângulo de distribuição foliar, que é o valor de Qi. Com base principalmente nesses dois fatores, ele calcula o coeficiente de extinção. Então a gente tem a fórmula final aqui, utilizando principalmente as variáveis que a gente comentou, como a fração de radiação direta, o índice de transmissão, o o coeficiente de extinção, para o cálculo do L, que nesse caso representa o índice de área foliar.
A vantagem de se utilizar esses septômetros para o cálculo do índice de área foliar é que eles não são destrutivos, ou seja, a gente não precisa retirar essas folhas das plantas, arrancá-las das plantas para poder escanear e tirar o índice de área foliar. Eles têm se mostrado bastante precisos quando comparados com esses métodos destrutivos. Eles são relativamente baratos porque um mesmo equipamento pode ser utilizado em diferentes estudos. Eles são bastante rápidos na hora de tirar. A maioria dos modelos no mercado, eles conseguem já calcular o índice de área foliar à medida em que a gente vai tirando as leituras. E isso é bom principalmente na hora de processar os dados depois. E normalmente eles são mais leves. São equipamentos portáteis exatamente para serem utilizados no campo. Como desvantagem de se utilizar um método de septômetro, é que a gente precisa de leituras tanto acima quanto abaixo do dossel, que seria a leitura de referência e a leitura da luz que realmente atravessou o dossel da planta. E isso é difícil ou quando a gente tem um dossel mais alto, ou quando a gente tem um dossel mais fechado. E essa transmissão da luz, a gente utiliza uma outra utilização dessa luz interceptada no cálculo do acúmulo de biomassa de uma determinada cultura. Ela seria um dos valores que são utilizados para o cálculo da biomassa, além também da radiação total que incide na nossa cultura, que a gente consegue com o piranômetro, por exemplo, e um outro valor de eficiência na utilização da luz, que a gente vai comentar mais adiante. Então agora a gente vai passar para o terceiro e último destino da luz, que seria aquela luz que incide na planta e é refletida de volta para a atmosfera. Novamente, essa luz que é refletida, ela tem uma forte influência do espectro da luz que a gente está considerando. Então a gente vai comentar aqui de dois índices vegetais que são calculados baseado nessa luz refletida. O primeiro deles seria o índice NDVI. Ele utiliza como parâmetros para o seu cálculo a reflexão da luz na faixa visível, que é aquela faixa que a planta utiliza para fazer a fotossíntese, e ele utiliza também uma leitura da luz no espectro próximo do infravermelho. Então aqui fica mais fácil da gente verificar quais são as faixas que ele utiliza para o cálculo do NDVI. Esse gráfico mostra o espectro luminoso como um todo, e ele vai pegar a leitura da luz refletida nessa faixa aqui de próximo de 700 nanômetros, que seria dentro da faixa visível, e ele também vai medir a radiação refletida próxima do infravermelho, que seria essa barra cinza. A gente percebe por esse gráfico que existe uma diferença entre essas duas faixas à medida em que a gente vai cobrindo mais uma determinada área com plantas. Então a gente tem aqui a linha do solo, que mostra que essa diferença da faixa visível para a faixa próxima do infravermelho, ela não é tão acentuada. Então se a gente calcula o índice NDVI no solo, numa área com solo nu, ele vai ser bem diferente, por exemplo, de uma área com cobertura vegetal. Isso porque quanto mais planta a gente tiver nessa área, maior vai ser a absorção nessa faixa visível, porque a planta vai estar absorvendo a luz na faixa visível para fazer a fotossíntese, e a reflectância nessa faixa, então, vai ser menor se comparada com o solo nu. Então, para a gente calcular o NDVI, a gente também precisa de ter uma referência da luz que está chegando naquele ponto.
Então, normalmente a gente coloca um sensor voltado para cima, com uma visão hemisférica, para pegar a luz que está chegando na planta, e depois a gente coloca um sensor voltado para a própria planta, para a gente medir quanto dessa radiação está sendo refletida de volta. E é isso que o NDVI ele vai utilizar. A radiação refletida próxima do infravermelho e na faixa visível, e ele vai normalizar esse fator dividindo pela soma dessas duas radiações. Esse é um exemplo de tipo de informação que a gente consegue tirar do índice NDVI. São gráficos comparando o índice de área foliar de uma determinada cultura ao longo do ano. Nesse caso, seria uma cultura que perde as suas folhas em determinadas épocas do ano, comparado com o índice NDVI. E a gente percebe que tem uma relação direta entre cobertura vegetal e o índice NDVI. Aqui, como referência, a gente trouxe alguns valores de índices NDVI que a gente pode encontrar. Se o solo ele não tiver cobertura vegetal, a gente pode ter um valor de NDVI de aproximadamente próximo de 0. Se o dossel ele estiver bem fechado, ele vai ter um valor próximo de 1. E em superfícies como a água, por exemplo, a gente vai ter um índice NDVI negativo. Esse gráfico mostra de novo a reflectância baseada nos diferentes espectros da luz, mas comparando diferentes coberturas vegetais. Então a gente tem aqui desde do índice de área foliar baixo, ou seja, baixa cobertura vegetal, no qual a reflectância na faixa visível e na próxima do infravermelho ela não é tão acentuada, até índices, coberturas vegetais mais densas, que seria essa linha verde, no qual essa diferença da faixa visível para a faixa próxima do infravermelho é bem mais acentuada. Então, baseado nessa própria teoria, a gente percebe que existem algumas vantagens e desvantagens com relação a esse sistema. A vantagem que seria, ele fica o tempo todo apontado para a planta, tirando leituras de NDVI ao longo de todo o ciclo da cultura. Só que a gente pode perceber também que se a gente tiver um IAF muito alto, uma cobertura vegetal muito grande, as folhas elas vão acabar se sobrepondo, de maneira que a gente pode ter mais folhas em um determinado local, mas a reflexão que o sensor vai captar, ela vai acabar sendo a mesma, porque só a folha de cima vai estar influenciando no cálculo do NDVI. No entanto, essa informação também é útil, porque a gente tem que essas folhas de baixo, mesmo elas não sendo consideradas para o cálculo do NDVI, elas também não têm tanta influência na taxa fotossintética como naquela que está mais exposta ao sol. E o segundo índice vegetativo que a gente pode estudar baseado na luz refletida seria o PRI. O PRI ele é calculado de uma forma bem parecida com o NDVI, ou seja, ele vai pegar a reflectância em dois espectros de luz diferentes. Os espectros considerados aqui são diferentes do NDVI, então ele fica mais próximo dos 531 nanômetros e 570 nanômetros, e ele é utilizado para estimar a eficiência do uso da luz de uma determinada planta. Porque ele tem ligação com o ciclo da xantofila. A planta ela tem essa xantofila como uma espécie de mecanismo de defesa para situações em que a gente tem muita luminosidade. Se a gente tem muita luz, mais do que a planta consegue utilizar para fazer a fotossíntese, essa xantofila ela vai começar a absorver essa luz próxima dos 531 nanômetros para tentar dissipar essa luz
e evitar danos por excesso de luz. Muita luz, uma luz muito alta que a planta não consegue utilizar para fazer a fotossíntese. Então é isso que elas fazem. Se a gente tiver um ambiente com muita luz, essa xantofila ela vai entrar em ação para tentar dissipar esse excesso de luz que a planta não necessita, para proteger contra danos causados por excesso de luz. E é por isso que o índice PRI ele consegue nos dar uma estimativa ou entender melhor qual é a eficiência na utilização da luz de uma determinada cultura. Que a gente vai saber mais ou menos qual seria o nível de tolerância dessa planta para a luz, a partir do qual ele vai começar a dissipar esse excesso de calor, esse excesso de luz, perdão, pelo ciclo da xantofila. Outros estudos que utilizam também esse índice PRI consideram a taxa máxima de fotossíntese e estudam também o transporte de elétrons em condições de saturação luminosa. Esse gráfico ele explica melhor quais são as faixas do espectro luminoso que o PRI trabalha e por que ele trabalha nessas faixas. Então a gente pode perceber aqui também, a gente está comparando a reflectância com o comprimento de onda da luz, e são esses dois pontos que o PRI trabalha, o 531 nanômetros e o 570 nanômetros. Dependendo das condições luminosas do ambiente, a gente vai ter uma maior ou uma menor absorção da luz nessa faixa pela xantofila. Em consequência, a gente vai ter uma maior ou menor reflectância dessa luz nessa faixa. Então, esse ponto aqui de 531 nanômetros vai aumentar ou diminuir de acordo com o excesso de luz ou não, enquanto que a referência, que seria o 570 nanômetros, ele vai se manter estável. Esse ponto ele não vai mudar independente das condições luminosas do ambiente. E uma outra aplicação desse índice PRI seria exatamente para o cálculo da eficiência na utilização da luz pela planta. Novamente a gente traz aqui a equação que nos dá a produção de biomassa. Então, a gente já tinha comentado da luz que é interceptada, quando a gente falou da luz transmitida nos slides anteriores. A gente consegue a radiação total utilizando um piranômetro, por exemplo, e a gente completa essa equação da biomassa com esse índice de eficiência na utilização da luz pelas plantas. Esse é um tema bastante recente, mas que já tem alguns estudos trabalhando para verificar mesmo se a gente consegue utilizar o índice PRI para o cálculo da eficiência na utilização da luz. A literatura também traz alguns valores de referência dessa eficiência de cada tipo de planta. Aqui a gente separou em grupos das plantas na eficiência da utilização da luz. A gente percebe, por exemplo, que existe uma eficiência maior, uma tolerância maior à luz e eficiência de transformar essa luz luminosa em luz química, por exemplo, pelas plantas C4 anuais. E esse gráfico ele mostra o comportamento do índice PRI ao longo do dia. Então, aqui no gráfico de cima, a gente tem as condições luminosas ao longo de um dia, principalmente do período da manhã, que vai aqui de 11h45 até 1h45 da tarde. Então, nesse estudo, a gente teve um período com nuvens, um período nublado, no qual o índice de luz no momento era menor, e o PRI ele se manteve alto. À medida em que o céu foi se abrindo e a luz começou a incidir com maior intensidade, esse índice PRI
ele foi caindo, porque foi demonstrando uma necessidade da xantofila entrar em ação para dissipar esse excesso de luz. E à medida em que o dia foi ficando mais nublado de novo, o índice PRI ele foi aumentando, acompanhando essa diminuição na distribuição da luz. Então também existem vantagens e desvantagens em utilizar os índices vegetativos nos estudos. Como vantagem, a gente tem que é um método não destrutivo, porque a gente também não precisa danificar a nossa cultura para fazer esses estudos. Eles são relativamente baratos. Normalmente a gente pode utilizar só um sensor voltado para cima, para ter uma referência, e depois vários sensores voltados para as plantas, para eles captarem a luz que foi refletida. E a vantagem maior desses sistemas é que eles podem ser deixados no campo ao longo do ciclo inteiro. Então a gente não tem só um valor pontual, a gente tem o comportamento desse índice vegetativo ao longo de toda a cultura, no ciclo da cultura. Já como desvantagens, como a gente comentou, seria essa limitação com IAFs muito altos. Se a gente tem uma planta muito densa, só a gente vai ter um sombreamento de folha sobre folha, que não vai ser considerado nos índices vegetativos. E um outro problema também que a gente pode imaginar seria com plantas muito altas, porque a gente precisaria colocar um sensor voltado para elas para captar a radiação refletida. Só que se a gente tem uma planta muito alta, na prática isso fica mais inviável. Eu gostaria então de agradecer a presença de todos aqui mais uma vez. Eu deixo aqui meus contatos, o meu e-mail e telefone. Gostaria de deixar aberto a todos para enviar sugestões de temas, perguntas. E agora a gente vai abrir uns 10 minutinhos restantes para responder as perguntas enviadas pelos participantes.